Algumas pessoas acham que a vida muda com grandes eventos, mas, na maioria das vezes, o que muda mesmo são as pequenas decisões que a gente repete sem perceber. Um copo de cerveja no sábado, uma desculpa na segunda, um cigarro só hoje, um dia sem treinar e, de repente, passaram-se anos. É assustador pensar que o cérebro se adapta até ao que faz mal. É como se a dopamina estivesse viciada na própria autossabotagem. A pessoa sabe que está em um comportamento disfuncional, mas ainda assim continua. O corpo vai ficando lento, a mente confusa e o foco se dissolve. E quando ela percebe, entrou num ciclo automatizado que só parece piorar, até que um ponto de virada sacode por dentro. Muita gente acredita que para mudar de vida, precisa mudar o mundo inteiro. Trocar de cidade, ganhar mais dinheiro, arrumar uma rotina mágica e esperar o momento certo. Mas a verdade é outra. A transformação começa no lugar mais silencioso e negligenciado da sua vida, seu cérebro. E ele, acredite ou não, está operando num sistema que não foi você quem escolheu. Ele foi programado por repetições, vícios, distrações e convenções que parecem suas, mas não são. E a boa notícia: isso pode ser reescrito em apenas 7 dias. Parece exagero, mas não é. A neurociência mostra que a plasticidade neural responde rápido quando recebe estímulos direcionados. 7 dias de pequenas ações, bem aplicadas, já iniciam um processo de reprogramação cerebral real. Isso não significa virar outra pessoa do dia para a noite. Significa acessar o ponto de virada, aquele momento em que a mente começa a operar diferente. Mais clara, mais leve, mais forte. O tipo de mudança que não depende de motivação, mas sim de entender como seu cérebro funciona, e usar isso a seu favor. Você já parou para pensar por que continua se sabotando mesmo sabendo o que tem que fazer? Não é falta de conhecimento. É um ciclo disfarçado de liberdade. Você diz que pode fazer o que quiser, mas no fundo, está preso em comportamentos que roubam energia, drenam foco e te mantêm parado. E o pior, você se culpa por isso, sem saber que o inimigo nem é você, é um conjunto de padrões automatizados, criados por anos de reforço inconsciente. Esse roteiro é para te mostrar onde estão esses padrões e como quebrá-los. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer: mudar dói. Porque exige sair da bolha de conforto mental. Exige assumir que seus gostos, hábitos e rotinas talvez sejam apenas consequências de um cérebro mal treinado. E que, por mais difícil que pareça, existe um jeito de mudar isso. Não com fórmulas mágicas, nem promessas vazias, mas com estratégia, repetição e clareza. O objetivo deste vídeo é te entregar as ferramentas, os fundamentos e as ações práticas que realmente funcionam, e que ninguém te ensinou até hoje. Você vai entender como pequenos ajustes podem gerar um efeito cascata de transformação. Vai descobrir por que alguns comportamentos dominam sua mente sem permissão. Vai perceber que sua rotina pode ser sua prisão ou sua libertação. E mais, vai aprender a usar sua agenda comportamental como uma arma, transformar a dopamina em aliada e fortalecer os músculos do seu cérebro com hábitos simples, porém angulares. Tudo com linguagem clara, exemplos reais e uma pegada que mistura psicologia, neurociência e vida real. Agora, antes de seguir, um aviso sincero: este vídeo não vai te entregar uma pílula mágica. Vai te entregar algo melhor, um novo mapa, um novo olhar sobre você mesmo. E se você aplicar o que vai aprender aqui, os próximos 7 dias podem ser o início de uma virada definitiva. Seu cérebro não quer milagres. Ele quer direção. E é exatamente isso que vamos construir, passo a passo, junto com você. Tópico 1. Como hábitos ruins se escondem em rotinas normais. Às vezes, o que parece apenas uma rotina comum, na verdade é um processo silencioso de autodestruição. Muita gente vive nesse piloto automático e nem percebe. Fumar uma carteira de cigarro por dia, beber até cair todo fim de semana, pular refeições saudáveis para comer qualquer coisa enlatada, tudo isso parece inofensivo num primeiro momento. Mas o cérebro, moldado pela plasticidade neural, aprende a operar em cima dessas escolhas. E o mais assustador, ele se adapta ao caos. Aos poucos, a pessoa perde energia, motivação e clareza, e tudo isso vira parte de um novo normal. Esse novo normal cria um ciclo de autossabotagem. A mente começa a buscar compensações. Se sente péssima por estar improdutiva, então bebe para relaxar. Se sente culpada por beber, então come algo calórico como fuga emocional. E aí acorda no dia seguinte sem ânimo, sem foco, sem controle. Isso não é coincidência, é dopamina mal modulada.
Esse tipo de reforço negativo aciona o circuito neural de prazer imediato, mas sabota o bem-estar a longo prazo. Tudo parece estar fora de controle, mas está apenas preso num padrão que foi se automatizando ao longo dos dias. Quando o corpo não recebe o mínimo de nutrientes, movimento e sono decente, o cérebro literalmente não funciona bem. Faltam substratos para a produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina. A reprogramação cerebral precisa de energia, e essa energia não vem de energéticos ou café, vem de ações básicas, como um banho de sol, uma caminhada de 20 minutos ou um prato com vegetais reais. Sem isso, nem estudar é possível. A mente se dispersa, a memória falha, o humor desce. E a pessoa acredita que o problema é ela, quando, na verdade, é o ambiente que está programando o comportamento disfuncional. O perigo é que tudo isso parece normal. Quem vive assim não sente que está num estado de urgência. Afinal, é só mais um final de semana, é só mais um dia sem rotina. Mas por trás disso há um condicionamento inconsciente se formando. O cérebro associa dopamina com o que é mais fácil: ficar no sofá, comer porcaria, dormir tarde. E assim vai fortalecendo essas sinapses viciadas, ignorando qualquer esforço direcionado para a mudança. O corpo e a mente estão vivendo um colapso camuflado, e ninguém está vendo isso de fora. E mesmo quando bate o arrependimento no domingo à noite ou na segunda de manhã, não é o suficiente para mudar. Por quê? Porque o cérebro foi treinado para repetir aquele padrão automatizado. A culpa até aparece, mas não muda a agenda. O ciclo se retroalimenta, como se o próprio desânimo virasse combustível para continuar do mesmo jeito. E aí surge a sensação de que não tem jeito mesmo, de que essa é só a minha personalidade. Mas isso não é personalidade, é hábito angular mal posicionado, moldando o dia inteiro sem que a pessoa perceba. O primeiro passo para sair disso não é um milagre, nem uma decisão grandiosa. É enxergar esse efeito cascata. Reconhecer que pequenas escolhas têm poder. Que tomar água ao acordar, dormir no mesmo horário e evitar álcool em excesso por uma semana já muda o corpo e o cérebro. Parece pouco, mas é justamente aí que mora a virada. E, claro, não basta perceber, é preciso entender como esse mecanismo se mantém, e isso nos leva a um segundo ponto ainda mais perigoso. Tópico 2. O ciclo invisível que te puxa para baixo. Existe um tipo de ciclo que engana até as mentes mais inteligentes. É o feedback positivo disfuncional, onde uma ação negativa se retroalimenta e cria um padrão difícil de quebrar. A pessoa acorda sem energia, então decide não ir à academia. Por não se exercitar, se sente mais ansiosa. Ansiosa, come mal. Comendo mal, o cérebro perde performance. E assim, o dia termina pior do que começou. O problema? O cérebro registra tudo isso como normal, e fortalece as conexões que sustentam essa rotina. Isso tem nome: reforço negativo com padrão automatizado. É como se o cérebro dissesse: se fiz isso ontem e sobrevivi, então hoje também dá. E assim vai repetindo. Não é frescura. É neurociência pura. Cada vez que a pessoa repete um hábito ruim, ela fortalece uma sinapse, que reforça um circuito neural específico. A famosa teoria de Hebb explica isso claramente. Neurônios que disparam juntos, se conectam. Então, quanto mais uma pessoa se entrega à preguiça, mais a mente associa aquilo ao conforto, e a dopamina começa a ser liberada pelo que destrói, não pelo que constrói. Agora imagina essa cena. Alguém acorda, enrola na cama, checa o celular por 40 minutos, come pão com margarina e passa o dia todo sem uma meta clara. No fim do dia, está mais cansado do que quem trabalhou duro. Isso acontece porque não houve esforço direcionado, e sem direcionamento, o cérebro se torna um detector de distrações. Essa ausência de foco constante desregula os níveis de dopamina, tornando a pessoa mais impulsiva, mais ansiosa e cada vez mais viciada em recompensas imediatas. É a fuga emocional disfarçada de rotina. A repetição disso cria um ambiente onde a autossabotagem é celebrada. Frases como "eu funciono melhor à noite", "segundo eu começo" ou "ninguém é produtivo o tempo todo" parecem inofensivas, mas escondem regras internas que sabotam qualquer tentativa de mudança. A agenda comportamental do cérebro passa a ser escrita por medos, vícios e preguiça. Quando se percebe, a vida virou um loop de decisões ruins. E o pior, com aparência de liberdade. Mas é uma liberdade que prende. O ser humano, em geral, não percebe esse aprisionamento porque tudo parece partir de escolhas conscientes. Só que o condicionamento inconsciente já dominou. O cérebro está moldado. A modulação externa, como ambiente, redes sociais, círculo social e hábitos visuais,
programa a mente sem que ela perceba. Essa repetição constante cega a pessoa, e é por isso que tantos acreditam que estão tentando mudar, quando na verdade estão girando em círculos. Não falta vontade. Falta consciência das forças invisíveis que estão agindo nos bastidores. E se tudo isso parece complicado, é porque realmente mudar exige clareza. Exige entender que o problema não está só no hábito ruim, mas na cadeia de eventos e associações que vêm com ele. A chave está em enxergar o que vem antes, o que ativa, o que dispara, o que desencadeia esse efeito cascata de autossabotagem. Só que isso só fica claro quando se observa com mais profundidade, e há quem tenha feito essa virada, transformando um vício destrutivo numa rotina produtiva. Mas como? Tópico 3. De viciado em produtivo a mente disciplinada. Às vezes, a virada vem depois de um esgotamento completo. Quando alguém vive no automático por tempo demais, o próprio corpo começa a cobrar. Cansaço crônico, falta de foco, baixa autoestima, dores inexplicáveis, tudo vira sintoma de uma agenda comportamental quebrada. Mas há casos em que, mesmo no fundo do poço, acontece um clique. Um ponto de virada, onde a pessoa percebe que não aguenta mais ser espectadora da própria vida. É aí que surge a decisão de romper o padrão, e com ela, uma transformação lenta, mas real. Gente que antes vivia afogada em vícios, como álcool todos os finais de semana, cigarro em excesso e alimentação desastrosa, começa a descobrir o poder de uma rotina mínima bem estruturada. Dormir cedo. Acordar no mesmo horário. Comer comida de verdade. Esses pequenos ajustes, que parecem banais, ativam o sistema nervoso de maneira diferente. A dopamina volta a ser liberada por coisas construtivas, como uma leitura produtiva, um treino concluído, um capítulo de estudo compreendido. A reprogramação cerebral começa pelo básico. O que muda tudo não é a perfeição, é a repetição. Estudar 8 horas por dia, treinar, manter um cardápio limpo, tudo isso é consequência de uma série de microdecisões conscientes. Cada ato vira um tijolo na reconstrução do cérebro. As sinapses que antes sustentavam o ciclo de autossabotagem vão enfraquecendo, enquanto novas conexões se fortalecem. O que antes era impulso, vira intenção. O que antes era compulsão, vira propósito. E o que antes era desculpa, vira disciplina. É neurociência na prática. Só que ninguém sustenta isso na força de vontade. Por isso, quem vence esse processo geralmente cria mecanismos de modulação externa. Avisos visuais, compromissos públicos, grupos de estudo, alarmes com frases motivadoras, playlists específicas e até pequenos rituais antes de começar o dia. Essas estratégias ajudam o cérebro a entender que é uma nova programação em andamento, e essa nova agenda exige esforço direcionado, sim, mas entrega em troca clareza, energia e senso de progresso. Com o tempo, a pessoa nem se reconhece mais. Aquela que antes vivia em festas, bares e distrações, agora vibra ao concluir uma semana de disciplina, ao ver o corpo mudando no espelho, ou ao perceber que passou horas estudando sem se dispersar. O cérebro foi treinado para outro estilo de vida. E não foi mágica. Foi plasticidade neural aplicada com constância. A identidade muda. O comportamento muda. O ambiente muda. Tudo muda. E, no fundo, o que mudou mesmo foi o que o cérebro passou a valorizar. E nesse exato ponto, onde as mudanças começaram a surgir, entra uma reflexão importante. Será que existe uma forma estruturada, prática e científica de aplicar isso no dia a dia? Uma espécie de atalho para reprogramar o cérebro, criar hábitos saudáveis e romper com esse ciclo que aprisiona tanta gente? A resposta vem com um nome que talvez você já conheça. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. A regra 80-20 dos hábitos que destroem ou constroem. Nem tudo que a gente faz tem o mesmo peso na vida. Existe uma regra simples que revela isso, a regra de Pareto. Basicamente, ela diz que 20% das ações geram 80% das consequências. E quando se aplica isso ao comportamento, o resultado é chocante. Às vezes, são 2 ou 3 hábitos que estão arruinando toda uma rotina. Um exemplo clássico: mexer no celular logo ao acordar. Parece inocente, mas isso desorganiza o cérebro, desvia o foco e enfraquece o esforço direcionado do dia inteiro.
Esses 20% destrutivos geralmente são ignorados porque parecem pequenos. Ficar até tarde vendo vídeos, tomar refrigerante no almoço, atrasar o treino por 5 minutinhos, são vícios sutis. Mas o que poucos percebem é que, ao repetir esses atos, o cérebro vai consolidando padrões automatizados que se reforçam como trilhas de concreto dentro da mente. A teoria de Hebb entra em ação. Neurônios que disparam juntos, permanecem juntos. O hábito vira parte da identidade. E mudar sem consciência disso é remar contra a maré. Agora vem o ponto-chave. Se os 20% ruins causam 80% dos problemas, os 20% bons têm poder de causar 80% da transformação. O que muda a vida de alguém não são 300 hábitos ao mesmo tempo, mas sim um hábito angular bem escolhido, colocado no lugar certo, com a repetição certa. Trocar o celular matinal por um diário de metas. Substituir o café da manhã processado por ovos com frutas. Usar 30 minutos do dia para revisar o conteúdo estudado. Pequenas ações, grandes efeitos. Efeito cascata legítimo, visível e cumulativo. É justamente esse tipo de estratégia que está dentro do e-book Reprograme seu cérebro para vencer a procrastinação definitivamente. Com base na neurociência e nos princípios de plasticidade neural, o material mostra como reestruturar sua rotina a partir de hábitos de alto impacto, sem depender de motivação, nem força de vontade infinita. Se você sente que está preso nesse ciclo de procrastinação e quer aplicar o 80-20 de forma prática e eficaz, o caminho começa por lá. Mais informações no comentário fixado. Voltando ao raciocínio, quem entende a lógica da regra de Pareto para comportamento, entende também que mudar de vida não é sobre mudar tudo. É sobre mudar o que importa. E, para isso, a pessoa precisa aprender a identificar quais são os comportamentos que estão sabotando 80% do progresso. Quando esse diagnóstico é feito, tudo clareia. E, na maioria das vezes, o culpado não é o tempo curto, é o foco mal distribuído. Imagine isso como um vazamento silencioso. Uma pia entupida não transborda de repente. São pequenas gotas mal direcionadas. E é assim que muitos sabotam seus sonhos. Estão tentando estudar, mas não dormem direito. Estão tentando emagrecer, mas não bebem água. Estão tentando mudar de vida, mas não sabem por onde começar. Quando essa ficha cai, nasce uma nova consciência. E é justamente essa nova consciência que vai permitir identificar as falsas regras internas que a pessoa criou, o próximo grande obstáculo invisível. Tópico 5. Por que o cérebro recompensa o que repetimos? Existe uma regra básica da neurociência que muda completamente a forma como enxergamos os hábitos. Neurônios que disparam juntos, se conectam. Esse é o fundamento da chamada teoria de Hebb, que explica por que o cérebro prefere repetir o que já conhece, mesmo que seja ruim. Cada vez que você repete uma ação, uma sinapse se fortalece. E quanto mais forte essa conexão, mais fácil é repeti-la de novo. O problema é que isso vale tanto para o que te destrói quanto para o que te constrói. Pensa no cérebro como uma academia. Cada pensamento ou comportamento repetido é como um exercício que fortalece um grupo muscular. Se a pessoa treina o músculo da procrastinação todo dia, adiando tarefas, buscando distrações, evitando desconforto, ela vira atleta da fuga. Por outro lado, se começa a treinar o músculo da ação, mesmo que por 5 minutos por dia, começa a criar uma rede de sinapses que favorecem movimento, iniciativa e foco. O cérebro responde ao estímulo. E isso é reprogramação cerebral real, não papo motivacional. Agora imagine alguém que toda noite assiste série até tarde e acorda cansado no outro dia. Isso gera um ciclo de autossabotagem. O cérebro associa prazer noturno com estímulo digital e cria uma dependência disso. A dopamina é liberada, a recompensa imediata acontece, e o hábito se repete. Isso vira um circuito neural viciado. E mesmo que a pessoa saiba que está se prejudicando, ela continua. Não por falta de vontade, mas porque o cérebro foi treinado assim, e plasticidade neural não escolhe se o hábito é bom ou ruim. Ela só obedece à repetição. O mais curioso é que muitas pessoas acham que precisam de motivação para mudar. Mas não é motivação que cria hábito, é hábito que gera motivação. O cérebro precisa de provas práticas para acreditar que algo é bom. A primeira leitura difícil, o primeiro treino desconfortável, o primeiro dia sem celular de manhã, tudo isso parece um sacrifício. Mas ao repetir, o cérebro passa a entender, isso aqui me faz bem. E então, ele libera dopamina por ações que antes eram vistas como esforço. A chave está na intencionalidade e na constância. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Começar com hábitos angulares, como dormir bem,
expor-se ao sol de manhã e estudar com método, já ativa regiões do cérebro que favorecem clareza e foco. E quando essas áreas são ativadas, o padrão anterior perde força. É como se você estivesse desligando o modo zumbi e ativando o modo consciente. A vida começa a responder diferente. O corpo começa a querer se movimentar mais, a mente começa a buscar propósito. Parece mágica, mas é apenas o cérebro funcionando como deve funcionar. Só que para isso acontecer de verdade, não basta entender. É preciso reconfigurar as regras internas que disparam os velhos hábitos, aquelas frases que parecem verdade, mas sabotam toda tentativa de mudança. E são essas regras invisíveis que veremos a seguir, porque elas explicam por que muitas pessoas param justamente quando estão prestes a transformar tudo. Tópico 6. As regras invisíveis que controlam sua vida. Muitas vezes, quem está travado na vida não percebe que o problema não é só o hábito em si, mas a regra interna que o sustenta. Sabe aquela frase, já que comi um chocolate, estraguei a dieta? Essa é uma regra autoimposta. Ela não tem base lógica, mas dita o comportamento como se fosse uma verdade absoluta. É como se o erro pequeno validasse o abandono total. Essa forma de pensar cria uma estrutura mental que mantém o ciclo de autossabotagem ativo, um ciclo sustentado por frases que moldam a agenda comportamental sem que a pessoa perceba. Essas regras não estão escritas em lugar nenhum. São aprendidas por repetição emocional. A pessoa ouve, sente, observa os outros e constrói suas próprias justificativas inconscientes. Se eu não sair no fim de semana, vou ficar para trás. Se eu não responder na hora, vão me esquecer. Já que não comecei segunda, agora só mês que vem. Tudo isso é condicionamento inconsciente travestido de senso comum. Só que o comum virou disfuncional. E é aí que mora o perigo. O cérebro está operando com base em leis que nunca foram questionadas. A modulação externa, ambiente, redes sociais, conversas repetitivas, reforça essas regras internas. Quando o círculo social valoriza procrastinação, piada sobre não fazer nada, ou até glamouriza o caos, a mente absorve isso como padrão aceitável. Aos poucos, até ações simples como planejar o dia ou recusar um convite passam a parecer radicais. O padrão automatizado se disfarça de equilíbrio. E nesse cenário, qualquer tentativa de sair da bolha é vista como exagero. É o medo da mudança disfarçado de bom senso. Quem tenta se libertar dessas regras, muitas vezes se sabota por medo de parecer estranho. Mas a verdade é que todo ponto de virada exige desconforto. A pessoa vai precisar contrariar o próprio impulso, ignorar a pressão social e criar novas regras, agora conscientes. Regras como: basta voltar ao foco na próxima refeição, sair todo fim de semana não é obrigatório, um dia não define meu progresso. Essas novas diretrizes são pequenos códigos de conduta interna que reprogramam o circuito neural e quebram o ciclo anterior. A chave está em perceber que não é preciso brigar com a mente, mas sim educar o cérebro a operar com novos comandos. Isso se faz escrevendo metas simples, usando afirmações que realmente fazem sentido e eliminando gatilhos de reforço negativo. Repetir frases como vou tentar ou ver no que dá só alimenta o comportamento disfuncional. Já usar linguagem como estou aprendendo a manter o foco ou a próxima ação define meu dia já muda o estado mental. Isso ativa uma nova sinapse, que com o tempo se fortalece. Mas se criar novas regras internas parece difícil demais, existe uma ferramenta externa que serve exatamente para isso. Uma forma de programar o dia sem depender da memória, do humor ou da motivação. E quando usada da forma certa, essa ferramenta vira uma verdadeira extensão do cérebro, nos guiando com mais clareza, menos culpa e muito mais ação. Tópico 7. Sua agenda é a extensão do seu cérebro. Uma das ferramentas mais subestimadas de reprogramação cerebral é a agenda. E não estamos falando de uma lista de tarefas aleatória escrita de qualquer jeito, mas de uma verdadeira ferramenta de modulação externa. Quando usada corretamente, a agenda age como um cérebro auxiliar, uma espécie de cópia operacional da mente, que ajuda a regular foco, emoção e comportamento. É como se fosse um personal trainer do cérebro, dando direção e eliminando espaço para distrações inconscientes. Muita gente subestima o poder da agenda porque associa ela a cobrança ou rigidez. Mas, na verdade, ela é um alívio. Sabe por quê? Porque ela tira a carga da memória. Ela elimina o caos mental e reduz a ansiedade de não saber por onde começar. O simples ato de escrever o que deve ser feito já ativa o esforço direcionado, clareia os objetivos e reduz a dependência da força de vontade. É um antídoto contra o reforço negativo da procrastinação. Afinal,
Quando o plano está fora da cabeça, sobra energia para executar. Além disso, uma boa agenda serve como antídoto para o vício em recompensas imediatas. Quando o cérebro vê uma sequência de tarefas claras, pequenas e possíveis, ele começa a liberar dopamina por cada item concluído. Cada marcação feita na agenda é como uma vitória registrada no circuito neural. E isso, ao longo do tempo, cria um novo padrão automatizado de ação, substituindo o antigo padrão de fuga emocional e impulsividade. É literalmente ensinar o cérebro a gostar de cumprir o que se propõe. Mas atenção, não basta ter uma agenda, é preciso transformá-la em um instrumento de autoconsciência. Não é só sobre anotar tarefas, mas sobre criar uma agenda comportamental estratégica. Incluir ali o horário de acordar, a pausa para respirar, o tempo de leitura, o treino, o estudo e até o momento de descanso. Tudo isso com intenção. Quando a agenda deixa de ser aleatória e vira uma estrutura, o cérebro começa a entender: isso aqui é prioridade. E o resto se alinha. É o famoso o que não está agendado, não existe. Outro ponto crucial: a agenda corta o poder das desculpas. Se algo está escrito ali, fica mais difícil ignorar. A mente tenta escapar, claro, mas aquele lembrete visual, físico ou digital, quebra o condicionamento inconsciente da distração. Isso reduz o tempo gasto com decisões inúteis, como será que começo agora ou depois, e libera espaço mental para o que importa. No fundo, é uma forma de devolver o controle à consciência e tirar o piloto automático das mãos da autossabotagem. E claro, toda ferramenta só funciona bem se for usada com técnica. Existem formas de tornar a agenda ainda mais eficaz, formas que respeitam seu cérebro, seu estilo de vida e sua energia diária. Algumas dessas práticas são simples, mas poderosas. E é sobre elas que falaremos agora. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Como tornar sua agenda uma arma cerebral. Não basta ter uma agenda, é preciso saber como usá-la com inteligência estratégica. O cérebro responde melhor quando há regras claras, metas visuais e pequenas doses de pressão positiva. A ideia não é criar um sistema rígido, mas sim um mapa simples que ative o esforço direcionado e ajude a construir novos padrões. Por exemplo, ao invés de exigir 100% de execução, crie a regra de cumprir 70% do que foi agendado. Isso tira a culpa de não ser perfeito e ainda assim mantém o progresso constante. O cérebro entende: fiz o suficiente para evoluir. Outro truque eficaz é usar cores diferentes para tipos de tarefas. Por exemplo, vermelho para as mais urgentes, azul para o estudo, verde para a saúde e autocuidado. Isso ativa a atenção seletiva do cérebro e reduz a sobrecarga mental. A modulação externa visual é uma forma silenciosa, porém poderosa, de influenciar o comportamento. O simples fato de olhar para uma tarefa escrita em vermelho faz o cérebro associar importância. E ao concluir, o sistema de recompensa é ativado com mais intensidade, dopamina liberada com direção. Agora vem o ponto delicado: como lidar com a autossabotagem quando ela bate? Uma técnica sutil, mas funcional, é criar uma punição psicológica leve. Por exemplo, se não cumprir determinada tarefa, escrever no final do dia "não cumpri porque escolhi outra coisa menos importante". Só isso já ativa um tipo de reflexão interna que enfraquece o padrão disfuncional. A dor emocional leve serve como alerta. O objetivo não é gerar culpa, mas criar consciência do comportamento inconsciente, tornando a agenda uma aliada na autorresponsabilidade. Outra dica prática é revisar a agenda ao fim do dia. Isso reforça o condicionamento consciente. O cérebro entende que aquilo que foi planejado e executado será validado. É como uma prestação de contas com você mesmo. Ao revisar o que foi feito e já programar o dia seguinte, você economiza energia ao acordar e já começa com clareza. A rotina mínima matinal pode incluir 3 passos simples: olhar a agenda, escolher a tarefa angular do dia e fazer 5 minutos de ativação, alongamento, leitura ou escrita rápida de objetivos. Vale lembrar que tudo isso não substitui a motivação, mas sustenta a ação na ausência dela. A agenda bem estruturada reduz o espaço para distrações e aumenta a tolerância ao desconforto. O cérebro aprende que nem tudo precisa ser gostoso para ser bom.
E isso reestrutura o modo como a dopamina é distribuída ao longo do dia. O prazer não vem mais só do que é fácil, mas da sensação de ter feito o que precisava ser feito. E isso, por si só, muda a forma como o cérebro reage à vida. E quanto mais esse sistema se fortalece, mais a mente começa a operar num novo modo, o modo construtor. Cada tarefa bem feita, cada revisão diária, cada pequeno progresso vira um peso levantado dentro da academia cerebral. Mas se o cérebro pode ser treinado como um músculo, será que ele também pode ser fortalecido com técnicas específicas? Tópico 9. Treinando os músculos do cérebro. Se o corpo pode ser moldado com treino, por que o cérebro seria diferente? A ciência já comprovou, plasticidade neural é real. O cérebro se adapta ao estímulo constante, assim como um músculo. E esse estímulo pode ser positivo ou negativo. A pessoa que treina disciplina todos os dias, mesmo que em pequenas doses, fortalece sinapses funcionais. Já aquela que treina distração, impulsividade e fuga emocional, fortalece as trilhas neurais do caos. O que você pratica, você fortalece. Simples assim. Imagina alguém que vai à academia uma vez e já quer resultado. É exatamente assim que muita gente trata o cérebro. Fazem um dia produtivo e esperam que o foco se mantenha por mágica. Só que o cérebro precisa de consistência. Quando você estuda mesmo sem vontade, quando escreve metas mesmo com sono, quando treina mesmo num dia ruim, você está ativando um circuito neural diferente. E se isso for repetido, dia após dia, esse circuito se torna o principal. É como trocar a estrada principal da mente. Um erro comum é achar que o progresso só vem quando tudo está perfeito. Mas a verdade é que o cérebro valoriza a repetição com intenção, não a perfeição. Estudar 20 minutos com foco vale mais do que ficar 4 horas distraído. Dormir 15 minutos mais cedo pode ser o início de uma nova rotina. Caminhar 10 minutos por dia já envia um novo sinal ao corpo. O segredo está no acúmulo. No tempo, as pequenas ações se somam, criam massa crítica e disparam o efeito cascata da transformação. O problema é que muitas pessoas acham que não têm disciplina. Mas disciplina é um conjunto de decisões treinadas, não um talento inato. Assim como ninguém nasce sabendo fazer barra na academia, ninguém nasce com capacidade de estudar 6 horas por dia. Isso é treino cerebral. É por isso que usar uma agenda comportamental, identificar gatilhos e agir mesmo com desconforto se torna tão valioso. São exercícios mentais que constroem força interna, a verdadeira força que sustenta um novo estilo de vida. Com o tempo, o que antes era esforço vira identidade. A pessoa começa a se enxergar como alguém disciplinado, focado, produtivo. Essa reprogramação cerebral não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E o melhor, quanto mais ela acontece, mais prazerosa fica. A dopamina começa a ser liberada não pela distração, mas pelo progresso. O cérebro aprende a gostar de vencer. E essa sensação se torna viciante, no melhor sentido da palavra. Mas ainda falta uma peça nessa equação. Porque por mais que o cérebro mude, por mais que a rotina se fortaleça, sempre existirão recaídas, desvios e dúvidas. E é aí que entra a visão de longo prazo, a paciência com o processo e a consciência de que não se trata de mágica, mas de um caminho progressivo e possível. E entender isso é o que transforma a tentativa em resultado. Tópico 10. Você está viciado em prazer? E nem sabe disso. Existe um ponto crítico na jornada de quem busca mudar, perceber que não está apenas com maus hábitos, está viciado em prazer fácil. O cérebro moderno vive num bombardeio de dopamina, celular, açúcar, pornografia, notícias, estímulos visuais, validação instantânea, tudo isso molda um comportamento disfuncional que parece normal. Mas como mostra a psiquiatra Anna Lenk, no livro Dopamine Nation, vivemos em uma era em que o prazer virou anestesia, e o vício, uma epidemia invisível. A mente pede mais do que precisa, e o corpo segue obedecendo. Quando alguém tenta mudar a rotina, o cérebro grita. Só mais um vídeo, começa amanhã, um chocolatinho não vai matar. Esse é o circuito neural condicionado pela recompensa imediata. O problema não é a fraqueza de caráter, é plasticidade neural mal direcionada. O cérebro ficou viciado em pequenos choques de prazer que, a longo prazo, minam a motivação, o foco e o propósito. Como disse Lenk, quanto mais prazer você busca, mais dor você produz. Essa frase por si só já resume o ciclo de autossabotagem descrito ao longo de todo este roteiro. Mas nem tudo está perdido. A mesma dopamina que aprisiona pode libertar. O segredo está no equilíbrio. Dopamine Nation mostra que quando reduzimos o excesso de estímulo,
mesmo que por poucos dias, o cérebro começa a se restaurar. Isso é visível quando alguém faz o que chamamos aqui de rotina mínima com intenção: dormir no horário, se expor ao sol, estudar 1 hora com foco, comer bem e se manter longe de redes sociais por períodos curtos. Essa abstinência estratégica permite ao cérebro resetar sua sensibilidade à recompensa. Ao aplicar esse modelo, muitos relatam que começam a sentir prazer em coisas que antes pareciam banais. A leitura flui. O treino empolga. O estudo rende. Não é coincidência. É o cérebro aprendendo que nem todo prazer precisa ser imediato. E esse tipo de modulação consciente ativa novos caminhos sinápticos, reforçando a identidade de alguém que constrói em vez de consumir, que cria em vez de reagir. A dopamina, então, volta a ser o que ela sempre foi: um marcador de progresso, e não uma muleta de fuga emocional. Esse é o verdadeiro ponto de virada, quando a pessoa entende que o prazer deve ser consequência, não ponto de partida. Que a dor controlada, o desconforto gerenciado, a ação disciplinada, são os pesos que treinam o músculo cerebral. O livro mostra que o segredo não está em cortar tudo, mas sim em recalibrar a relação com o prazer. Quem domina isso, domina o próprio comportamento. E isso não exige uma transformação de 10 anos, exige consciência, decisão e pequenos compromissos diários com o que realmente importa. E agora que toda essa construção está feita, talvez você esteja se perguntando: ok, entendi tudo. Mas por onde eu começo, de forma prática, estruturada e possível? Essa resposta, claro, já está te esperando, e ela fecha com chave de ouro toda essa jornada. Depois de tudo que vimos, fica claro: a vida não muda com grandes saltos ocasionais, mas com pequenos passos diários que se repetem. O cérebro é um sistema programável, cada hábito é uma linha de código, cada rotina é um padrão que se fortalece ou enfraquece. E quando você entende isso, percebe que não está condenado a viver no mesmo ciclo de autossabotagem. Sempre existe a chance de reescrever seu circuito neural e transformar a dopamina em aliada, não em inimiga. Essa é a chave que diferencia quem permanece travado de quem encontra o ponto de virada. É preciso lembrar que nada disso acontece da noite para o dia. O processo exige paciência, mas os resultados surgem já nos primeiros passos. O simples ato de trocar um hábito angular, como acordar sem celular, pode disparar um efeito cascata que altera a forma como você se alimenta, estuda e trabalha. O cérebro não precisa de milagres, ele precisa de consistência. E ao dar esse primeiro passo, você envia a mensagem mais poderosa possível: estou no controle agora. Esse é o início da reprogramação cerebral. Se, durante este vídeo, você se identificou com o peso da procrastinação, saiba que não está sozinho. É exatamente para isso que foi criado o e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neurociência e a psicologia comportamental para romper com padrões de fuga emocional e ciclos de autossabotagem, construindo hábitos produtivos de forma prática. Se quiser aprofundar o que aprendeu hoje, mais informações estão no comentário fixado. Mas além de estudar, você precisa continuar por aqui. Então, se esse conteúdo fez sentido, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você garante que o próprio YouTube continue trazendo mais vídeos como este para você, e que seu cérebro siga recebendo, semana após semana, os estímulos certos para crescer, se fortalecer e se libertar de velhos padrões. Esse é o seu espaço de aprendizagem contínua. Agora, uma última mensagem: nunca acredite que sua mente está contra você. O que parece resistência é apenas um cérebro habituado ao caminho mais fácil. E cérebros podem ser treinados. Cada queda, cada recaída, cada falhei de novo pode se transformar em combustível, desde que você escolha levantar mais uma vez. A vida não cobra perfeição. Cobra apenas direção e constância. E é essa soma silenciosa que constrói uma identidade nova, mais forte, mais consciente, mais alinhada com quem você pode ser. E já que hoje falamos sobre como parar de se sabotar e começar a transformar sua rotina, o próximo passo natural é assistir ao vídeo Como Desenvolver um Novo Hábito. Lá, você vai encontrar a continuação prática do que começamos aqui. Se este vídeo abrir os olhos para o que precisa mudar, o próximo vai te mostrar exatamente como consolidar essa mudança no dia a dia. Clique e continue sua jornada, porque o cérebro que você treina é o cérebro que você leva para a vida.